Bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. Milton, como vai? Bom dia, ouvintes. Tudo bem. Sardenberg, fim de semana, o governo voltou atrás na ideia de trazer a CPMF para nossa conta e vai apresentar o orçamento da União hoje lá para o Congresso com previsão de déficit. O que isso significa? Bom, Milton, significa o seguinte: o orçamento, por lei, pela lei de responsabilidade fiscal, o orçamento tem que ser equilibrado. Então, esse orçamento com déficit, ele não pode ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o que está aparecendo, que se pode concluir, é o seguinte: o governo resolveu dar passou a bola para o Congresso Nacional, dizendo o seguinte: olha, nas atuais circunstâncias, dadas as atuais circunstâncias, números, situação da economia e tal, o orçamento que se pode fazer é um orçamento com esse déficit, que é algo em torno aí de 30 bilhões de reais, né, o equivalente a 0,5% do PIB. Bom, como é que vai fazer com isso, né? O orçamento vai para o Congresso e tem um déficit. A expectativa, aparentemente a jogada que está por trás disso, é dizer o seguinte: é levar esse número aos deputados e senadores e, portanto, mostrar o seguinte: não dá para aumentar gasto, né? Então, por exemplo, no Congresso tem aquelas velhas, as famosas pautas bombas, né? As pautas que aumentam salários de diversas categorias e aumentam até alguns gastos aqui e ali, mas, sobretudo, aumentam salários de várias categorias. O que o governo federal está dizendo é o seguinte: olha, o orçamento já está com um déficit. Se vocês aumentarem mais os salários, vai dar um déficit maior, um déficit primário maior, o que é muito grave, né? Então, o que é a história é que se estabelece uma negociação obrigatória entre governo e Congresso para ver como é que paga esse buraco, né? Claramente a discussão vai ser entre criar algum outro tipo de imposto. Quer dizer, eu acho que tem até uma jogadinha aí por trás, do governo dizendo o seguinte: olha, vocês estão vendo a falta que faz a CPMF? Né? Essa é a falta que faz, dá um orçamento com déficit. Por outro lado, tem uma grande discussão sobre o corte de gastos ou não. A informação que a gente tem é que houve um debate muito grande dentro do governo, ali entre Fazenda, presidente Dilma e o Ministério do Planejamento, para saber se ia cortar ou não. Todas as informações que a gente pega daqui e dali é que o ministro Levi queria apresentar um orçamento com superávit, o que significa que teria que fazer um corte adicional nas despesas do governo, um corte forte nas despesas do governo. Quer dizer, não tem CPMF? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai cortar tudo que for necessário para apresentar um orçamento equilibrado ou com um pequeno superávit. Você sabe que naquela reprogramação orçamentária em que reduziu a projeção de superávit para esse ano, o governo já estabeleceu como meta superávit para o ano que vem e para o outro. Então, se o orçamento está com déficit, significa que aquela programação foi jogada para o lixo. E tem que avisar o mercado, avisar as agências de classificação de risco e tal. Então, o que o ministro estava querendo era o seguinte: não, vamos fazer cortes adicionais e fazer orçamento com o superávit primário, que é obrigatório, que é necessário. Mas aí ele não conseguiu convencer nem a presidente da República, nem o ministro do Planejamento. O resultado é esse embrulho que está aí. Houve aquela grande atrapalhada da CPMF, né, que o governo anunciou que queria, depois desanunciou, depois anunciou de novo, e agora, saindo dessa discussão dentro do governo, vem um orçamento com déficit, que não pode, é um orçamento desequilibrado, que não pode, que rompe a promessa que havia sido feita de fazer um superávit a partir do ano que vem, e, portanto, cria uma situação muito delicada, tanto do ponto de vista político quanto econômico. O político é que as negociações no Congresso vão ter que aumentar, quer dizer, encontrar um jeito de reduzir o déficit. E a gente sabe que, em geral, Milton, as propostas, quando vão para o Congresso tende a fazer o quê? Aumenta o gasto.
sempre aumenta os gastos. Então, está aí a confusão toda armada. O pessoal está dizendo o seguinte, não, é melhor fazer um orçamento transparente, exibindo o déficit, do que tentar mascarar e tal, e apresentar um orçamento meio mascarado, mas com superávit. Ora, é evidente que se a alternativa é essa, você, em vez de fazer o orçamento com déficit, sem mentiras, e um orçamento com superávit, com mentiras, é claro que é melhor fazer realista e transparente. Só que a alternativa não pode ser essa, né? A alternativa é apresentar um orçamento com déficit realista ou um orçamento com superávit realista. A alternativa de mentir, de enganar, não pode existir, né? Claro. Então, foi essa a alternativa. Apresenta um orçamento com superávit ou com déficit. E o governo resolveu apresentar um orçamento com déficit e jogar numa negociação com o Congresso. O Congresso vai ter que acertar a conta. É um transparente ruim. O fato de ser transparente não fica bom. Tá certo. Muito obrigado e até mais. Até mais. Vamos.